Olá, pessoal, estamos de volta. Sejam muito bem-vindos ao LCcast, o podcast do Ladei Cerqueira Advogados Associados. Estamos de volta para trazer para vocês assuntos jurídicos, aqueles que vocês têm dúvida e nunca tiveram oportunidade de perguntar. Hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho complicado, aquele que todo mundo quer evitar, que é o testamento. Só em 2021 foram realizados 52 mil testamentos, um aumento de 35,5% em relação a 2012. Esse aumento está acontecendo justamente por uma maior conscientização das pessoas, pelo envelhecimento da população e também depois da pandemia. A pandemia trouxe uma maior preocupação em relação ao futuro e à saúde. E para esclarecer todos esses assuntos, nós trazemos aqui a doutora Thaís Cerqueira, sócia do Ladei Cerqueira Advogados Associados, que vai esclarecer todos esses assuntos para a gente. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem, Renata? Estou muito feliz de estar aqui. A gente está retomando esse projeto, que é um projeto que tem uma aderência muito grande com os nossos clientes, e a pedido deles também, né? E para falar desse tema que você falou, a gente teve uma mudança, acho que mesmo nessa perspectiva, depois da pandemia, que eu acho que a gente se deparou com uma realidade muito dura e específica, né? Porque acho que ali a gente viu que todo mundo está suscetível a esse evento, que é a morte, né? E de que forma a gente pode se preparar para isso? Não é uma cultura muito arraigada no brasileiro se preparar para esse evento, né? Para a A gente tem morte. muito medo de falar nisso, né? Isso, não quero nem falar sobre esse assunto, né? Mas acho que isso mudou muito, né? Depois da pandemia. E é muito importante saber dessa ferramenta. É uma ferramenta que é realmente importante para você disciplinar esse evento que é certo para todos nós, né? O falecimento. Verdade. Lembrando que a doutora Thaís, ela é especialista em direito de família e sucessões. Então, vamos para o básico. O que é o testamento? Vamos lá, o que é um testamento? Na verdade, o testamento é um documento, certo? E por esse documento, a pessoa, ela vai estipular principalmente, né, e acho que é todo o senso comum tem esse conhecimento, ela vai disciplinar de que forma os bens e o patrimônio que ela tem vai ser dividido ou vai ser direcionado com o seu falecimento. Esse é o principal objetivo do testamento, certo? Agora sim, a gente vai ver agora Não, na sequência que tem outras coisinhas que a gente pode colocar nele e que são importantes também. mas antes da gente chegar nesse ponto, é uma coisa que, por exemplo, a pessoa tem 20 anos e diga, não vou fazer um testamento. Aí ela com 30 anos, não, ainda não é hora de fazer um testamento. Existe uma idade mínima para fazer um testamento? Então, a legislação, o Código Civil, né, a legislação civil, ela tem regras para você fazer o testamento. E uma delas é a questão da idade, né? Então, assim, você pode testar acima dos 16 anos, certo? Então, 16 anos. acima de Mas 16. tem E muita hoje gente tem uma que realidade. persegue, né? E hoje a gente vê muito essa realidade porque hoje os jovens já têm patrimônio, né? Já têm uma atividade, inclusive com as redes sociais, né? Com canais de rede social e tudo, né? Mesmo desde antes, né? Assim, às vezes tinha aquele ator mirim, o cantor mirim, que fazia muito sucesso, ganhava muito dinheiro muito cedo, ou alguém que recebe já também um outro testamento muito cedo, talvez, já tem um patrimônio, né? Isso mesmo. E aí a legislação, ela coloca como regra isso, a idade mínima ser 16 anos, e você ter um discernimento mental, né? Você está em pleno gozo das suas faculdades mentais. Então, assim, não vai poder testar se você tem menos que De 16 16. anos e se você tem algum problema mental e que não é possível, né, externar a sua vontade de forma plena e correta, entendeu? Existe diferentes tipos de testamento? Existe, sim. A legislação ela traz 3 tipos de testamento. O primeiro é o testamento público. Aí esse testamento ele é feito em cartório. Ele é feito num tabelionato de notas. E é feito através de escritura. Lá você vai, com assessoria, né, jurídica, você vai procurar um tabelionato de notas, você vai fazer o testamento lá. E essa é uma modalidade de testamento até que a gente considera uma modalidade mais segura. Por quê? Porque é feita através você tem um personagem ali, que é o tabelião, e que ele tem fé pública. Então, é um Entendi. testamento que ele tem mais uma dificuldade de ser questionado, né? Não Na é qualquer justiça. testemunha. Isso mesmo. Aí, mas você tem as outras modalidades também. Você pode fazer um por instrumento particular, e nesse caso ele pode ser manuscrito mesmo, ou digitado, a própria pessoa faz. Ela só vai precisar de 3 testemunhas para assinar esse documento, e aí vai guardar esse documento, também vai ter a validade, mas não tem toda aquela segurança jurídica. Em Entendi. tese, ele é até mais barato, porque você mesmo vai fazer aquele documento, né?
assinar e não vai ter nenhum custo. Se você procura um tabelionato e uma assessoria jurídica até nesse sentido, você vai ter que pagar custas, né, de cartório para Mas é mais fazer. seguro. Mas é mais seguro. E uma terceira opção, que é uma opção que é muito pouco utilizada, é um testamento que se chama cerrado. Você faz ele Ouvi de falar. forma sigilosa, até engraçado que a gente vê as fotografias deles, eles são costurados pelo tabelião e são guardados no cartório. E aí ele fica ali, nenhum tabelião tem acesso ao conteúdo dele, porque ele vem realmente lacrado, e é só com o falecimento que ele é aberto, certo? Nossa. Mas é uma modalidade, assim, o testamento já não é uma realidade de ser muito utilizado pelo brasileiro. Quiçá, né? Então, quando a gente está no meio jurídico mesmo, em eventos, em algum tipo de congresso, quando a gente vê, ainda mais na área, né, de registro público, quando a gente vê a foto dele, nossa, ele existe. Existe. Alguém fez. É tão raro, né, que há dúvidas. Então, essas são as 3 modalidades que a lei prevê, né? E aí você pode escolher, sendo que é muito recomendado fazer ele através do instrumento público mesmo, né? Por conta dessa maior segurança, por ser feito por um profissional que tem, né, essa fé pública, e porque no momento de, eventualmente, ele ser questionado, que é lá depois do falecimento, quando ele vai ser aberto e vai ser registrado, né? É importante que ele tenha essa segurança jurídica maior, né? Um testamento pode ser, assim, existe alguma restrição para um testamento, assim, a pessoa pode decidir deixar tudo por um gato? Porque a gente vê essas histórias muito, assim, muito mais na ficção que a gente vê esse tipo de coisa, mas, assim, é possível? Vamos lá. Ou tá bom, para um amigo, vai lá, para um amigo, Mas ou para uma instituição, pra tipo, não uma quero deixar para pessoa, ninguém da família, só quero deixar para uma instituição. Então, assim, a legislação brasileira, ela tem uma proteção para os herdeiros que ela chama de herdeiros necessários. Então, esses herdeiros são considerados o cônjuge, né, seu marido, sua esposa, os filhos e seus ascendentes, seus pais, seus genitores. Então, a legislação em termos de sucessão e de herança, ela protege 50% do seu patrimônio para essas pessoas. Olha. Então, se você tem herdeiros desta qualidade, você não vai poder testar tudo. Você só vai poder testar a parte disponível do seu patrimônio, não é? Então, assim, por isso você não pode deixar tudo para qualquer outra em coisa. detrimento dessas pessoas. Agora, por outro lado, se você é uma pessoa que não tem herdeiros, aí sim, você pode testar para um amigo, para uma pessoa específica, ou até para uma instituição de caridade, né, para um trabalho social específico, entendeu? Entendi. Então, vai depender muito dessa situação. Você pode testar aquilo que está disponível. Se você não tem herdeiros, todo o seu patrimônio está disponível. Se você Eu ouvi tem dizer herdeiros... que o Bill Gates determinou um valor muito baixinho para os filhos não ficarem achando que podem tudo. Aí Eu tem vi que essa ver, história. porque a legislação é outra. Assim, Nos Estados Unidos. em termos de Brasil, há essa proteção, né, dessa legítima, né, desses herdeiros, e o que você pode testar é a parte disponível, mas a mesma parte disponível pode ser um caminho muito interessante, né, para você designar seu patrimônio para pessoas específicas ou para alguma uma questão social específica. Então, não é tão livre assim, né, Não é a tão livre depender da assim. situação. E acho que um medo que as pessoas têm é, fez o testamento e se arrependeu, sei lá, às vésperas, ou já doente, e disse, mas não é nada daquilo, não queria deixar para essa pessoa. É possível a pessoa mudar de ideia? Ele não é absoluto assim, né? Você não vai ter o testamento para sempre, né? Você pode mudar de ideia, assim, até porque a vida da gente muda, né? De repente você faz um testamento, você está mais jovem, e até recomendável que você faça isso. Então, se você fez um testamento, é bom você revisitar esse testamento, porque existem coisas que acontecem na sua vida. De repente você tem algum tipo de briga, uma animosidade com alguém, você já tinha designado algum patrimônio para essa pessoa, ou por outro lado você até se reconciliou com essa pessoa, né? E aí, não, agora eu quero realmente prever algo nesse sentido, ou você tinha um patrimônio e o patrimônio já não é mais o mesmo, né? Sua vida financeira mudou de alguma forma. Por isso que é importante, em termos jurídicos, você revisitar esse documento, né? Sempre ter uma assessoria para fazer isso. Em que periodicidade, assim, sabe? Por exemplo, acabei de mudar, aí há um prazo para você poder mudar de novo? Não há um prazo. Eu acho que isso é muito uma questão de feeling mesmo. Assim, você não pode passar 20 anos,
né, ou mais, sem observar isso. Uhum. Mas, assim, acho que você mesmo ter esse feeling de, poxa, mudou muito coisa na minha vida, eu acho que seria interessante eu mudar, principalmente em mudança de patrimônio ou de Eu ia perguntar realidade justamente financeira. sobre isso, porque quando a gente determina um testamento, é mais sobre porcentagem ou patrimônio? Porque patrimônio muda, né? É, Muda o tempo todo. você pode fazer em termos de percentuais e você também pode designar bens específicos para pessoas específicas, Ah, sim. né? E assim, eu acho que quanto mais ele for específico, ele for mais detalhado, mais segurança jurídica você vai ter, certo? Então, assim, isso aí é uma coisa planejada. Você deve procurar um profissional que ele possa lhe orientar a melhor forma para ser feito, Entendi. entendeu? Ok. Existem erros na hora de fazer o testamento? O que as pessoas podem fazer E que o que acontece está errado? O que acontece com mais corriqueiramente, né? Que Uhum. uma das coisas é não observar essa parte disponível. Então, às vezes. Tipo, deixar tudo pro gato e depois descobrir que vai ter que deixar para aquele parente que ele não gosta. Não, e assim, às vezes você ultrapassa aquela legítima que eu falei, que é pela limitação legal. Então, isso é um dos erros que acontece. Outro, ele ter uma linguagem ou ser elaborado de uma forma que seja ambígua, assim, você não tem uma certeza exatamente do que está sendo dito ali, qual é o propósito. Por isso que é importante também ter uma assessoria para fazer, entendeu? Acho que basicamente esses são os erros mais comuns, certo? E aí é importante, por isso que é importante você ter um apoio. Acho que a maior aflição das pessoas, principalmente quem vê a situação de outra pessoa passando pelo mesmo, é a questão do inventário. Aí fica essa dúvida: o testamento substitui o inventário? A pessoa que faz o testamento, ela se livra do inventário ou o inventário vai acontecer de qualquer maneira? Essa é uma dúvida muito frequente lá no escritório. Eu vou fazer o testamento e aí eu estou livre de fazer inventário? Seria até bom se fosse assim, né? Mas não é. O testamento são coisas distintas. O testamento é esse documento que você vai fazer, essa disposição de vontade para quando do seu falecimento, que é importante, né? Ele é uma ferramenta importante. Mas o inventário é o processo ou o procedimento para transferir esses bens. Então, ele pode ser feito em cartório, ele pode ser feito judicialmente. Então, primeiro você vai abrir esse testamento, mas você vai ter que passar pelo procedimento do inventário, que é para fazer essa transferência, inclusive fazer cumprir, né, o que está ali naquele testamento, e o recolhimento do tributo e tudo mais. Então, assim, ele não vai evitar a existência do inventário, mas ele vai agilizar. Ele é uma ferramenta que agiliza, porque se você já deixa ali tudo de uma forma orientada, né, e designada, você vai evitar conflito, que é o principal problema dos inventários, né? Não chegar àquele acordo comum, já está tudo estabelecido. Ali, se eu já designei determinado bem ou alguma coisa para um determinado herdeiro, você vai evitar que eles briguem, né, de uma forma diversa. Vou fugir um pouquinho mas assim, quando a coisa está determinada, tem como você me dar uma estimativa de quanto tempo as pessoas têm ganho só do fato de ter um testamento, não ter a briga? Quer dizer, o inventário pode se estender por quanto tempo e isso economiza em geral quanto tempo? Desculpa, eu estou saindo até do roteiro. Advogado corre desse evento previsibilidade de tempo, né? Todo mundo tem essa ansiedade de saber. Hoje a gente já tem uma ferramenta mais ágil, que é o inventário extrajudicial, né? Que a gente consegue agilizar bastante o procedimento. Inclusive, a legislação, a princípio, proibia fazer inventário extrajudicial que tivesse testamento. E isso foi uma coisa que mudou. Hoje é possível você abrir o testamento, porque tem um procedimento próprio na justiça, que você abre o testamento e registra o testamento, e naquele momento, que é um procedimento simples, é muito rápido, o juiz faz ele muito rápido mesmo. E naquele procedimento, o juiz autoriza que esse inventário se processe de forma extrajudicial, certo? De forma extrajudicial, o inventário consegue ser bem célere, porque é um procedimento que tem um consenso, né? Ele pressupõe um consenso. Entendi. Você só pode fazer em cartório se for assim. Mas, na justiça, a gente vai ter uma imprevisibilidade total, né? Mas o que é que tem a vantagem? Evitar o conflito. E se evita o conflito, e é preciso que ele se processe na justiça, de alguma forma, o testamento acaba contribuindo para que ele seja mais rápido. Agora, tempo é um fator que, no direito, é difícil de precisar. Entendi. Bom, por falar em tempo, estamos em novos tempos, tudo agora é digital. Existe o testamento digital e quando o bem é
de caráter digital? Não sei, de repente a pessoa tem um nome que ela fez, um podcast. Como isso pode ser incluído, esse direito de alguma forma pode ser incluído dentro de um testamento? Como funciona com bens digitais? Por exemplo, as moedas digitais, por exemplo, Criptomoedas, né? criptomoedas. Então, assim, seria interessante ter, mas a gente não tem ainda essa realidade. Os Hum, 3 formas de testamento são essas que eu lhe falei, que são previstas na legislação civil. Não existe um testamento online, certo? uhum. Mas existe a possibilidade, e é uma realidade, né, hoje em dia, né, de você colocar bens digitais, né, eh, eh, no testamento, seja por criptomoedas, seja rede social, porque às vezes as redes sociais, elas têm um valor, né, aquela conta na rede social, ela tem um valor Hoje, né? econômico, né. Exatamente. Então, é possível sim incluir no seu patrimônio. Tudo aquilo que tiver valor econômico é possível incluir, e dentre outras coisas também, né, que é possível você prever num testamento. Falar em desejos, né? Eu vou fazer até uma atualização, porque você pode estar assistindo em outro momento, mas no momento que estamos gravando, agora há pouco houve o falecimento da Preta Gil e ela pediu para que o velório dela fosse na, No teatro? do Teatro Municipal e que ela fosse conduzida até o cemitério acho que ela vai fazer cremação, mas que fosse com trio elétrico. Essas coisas podem ser incluídas, esses desejos podem ser incluídos no testamento. Quero que seja assim, quero que seja assado, quero que minhas cinzas sejam jogadas, seja lá onde, enfim. Sim, e essa é uma questão, muita gente a gente centraliza muito a ideia de que o testamento primordialmente, óbvio, ele é para prever essa questão da destinação dos bens, né, mas há Uhum. outras questões que podem ser Então isso pode disciplinadas ser através incluído? isso sim, são Será que o dela foi disposições incluído no de testamento? vontade, né, questões afetivas. Então, orientações sobre a sua forma de sepultamento ou sobre o seu velório podem estar ali Olha, naquele momento também. a gente não sabia, eu não Uma sabia questão, disso. por exemplo, você tem uma preocupação com filhos menores, né, você pode designar no seu testamento o tutor do seu filho menor, a pessoa que você quer que seja esse Acho que foi até tutor. o caso da Glória Maria, né, que ficou com um amigo dela que ficou como Isso. tutor das E se filhas. você tem um filho incapaz ou algum parente incapaz, você também designar um curador, você designar até regras para a gestão desse patrimônio, de que forma você quer que esse patrimônio seja gerido. Então, tem uma série de coisas que não necessariamente é a questão da especificação do bem, que podem estar ali no testamento, né? São disposições de última vontade. Então, é possível que você coloque ali sim. Então é um bom instrumento de planejamento, né, para justamente quando você achar que você pode faltar, né. Eu digo que é um cuidado, é uma expressão também de amor com a família, né? Você Não ter precisa essa ter tanto medo assim, né. de afeto e de amor com a família, porque você, tem essa preocupação. Você não faleceu, mas você tem essa preocupação de como vai ficar essa família. É como se Exato. fosse sua última cartinha, né. Olha, eu vou colocar aqui como eu quero que seja feito, que eu acho que seja a melhor opção para nossa família, inclusive porque a pessoa tem esse desejo de que não tenha nenhuma dúvida, nenhum conflito, né. Você tem alguma outra observação para fazer sobre o testamento, assim, para a gente encerrar para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores? Eu tenho assim, nunca é tarde e, assim, o momento é agora. Se você me perguntar qual é o momento de testar é agora. Então, assim, isso independe da sua classe social, de ser rico, de ser pobre, da sua idade, e a gente tem visto isso muito, né, o falecimento é um fato certo na nossa vida em relação a ele vai acontecer, né, E a gente não consegue a gente só determinar. não pode dizer exatamente, então isso pode acontecer, você pode estar jovem, e é muito importante que você, através desse instrumento, consiga, né, prever, de uma forma que seja mais confortável para a sua família. Então eu acho que é uma ferramenta muito interessante, é uma ferramenta que de um certo modo, ela tem um custo baixo, e aí eu lhe aconselho a procurar realmente uma assessoria jurídica e fazer o seu testamento. Muito obrigada, doutora Thaís Cerqueira, sócia do Ladei Cerqueira Advogados Associados, tirou hoje todas as dúvidas possíveis sobre testamento. Se você tem alguma outra dúvida que a gente não tenha esclarecido aqui, não deixe de comentar e nos siga nas principais redes sociais. Esse aqui foi o LCcast, eu sou Renata Falcone e a gente se encontra no próximo episódio.